As informações que nós vamos passar aqui do REI, né, o nosso relatório de indicadores, ela é com base na média dos 3 primeiros meses de 2020, de janeiro a março, porque a partir daí as igrejas estiveram fechadas, né, por conta da pandemia, e aí o relatório ele ficou bastante comprometido. Então, com base na média do primeiro trimestre, nós fizemos a média anual, conforme nós estaremos apresentando para vocês. Eu gostaria de fazer uma leitura com você, Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, nós lemos assim: Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu escolhi esse texto justamente para destacar com você essa expressão fazer conforme as tuas forças. Então é justamente o que Deus espera de nós, e Salomão, em sua sabedoria e no final de sua vida, ele chega a essa conclusão: devemos fazer tudo o que vem à nossa mão conforme as nossas forças, nem mais nem menos. Se fizermos mais, nós vamos nos desgastar e não vamos glorificar a Deus. Se fizermos menos, também nós vamos ser negligentes naquilo que Deus coloca a nossa mão para fazer e, consequentemente, também não vamos glorificar a Deus. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, inclusive no que diz respeito ao trabalho que nós temos desenvolvido na secretaria da igreja, seja ela a nível regional, seja ela a nível local. Então nós apresentamos aqui o total de cadastrados em 2019, 3.421, e em 2020, 3.413. Total de membros em 2019, 2.658, em 2020, 2.659. Batizados no Espírito Santo em 2019 foram 10 e em 2020 também foram 10. Frequência média mensal na escola bíblica, em 2019, 1.204, em 2020, 1.099. Batizados nas águas, em 2019 foram 91 batismos, em 2020, por conta da pandemia, é claro, foram apenas 17 batismos. Reconciliações, em 2019, 45, em 2020, 4. Recebidos de outras denominações, em 2019, 43, em 2020, 9. Recebidos de outras convenções, 2019, 45, 2020, 13. Crianças nascidas, 2019, 33, 2020, 25 crianças nascidas. Número de estudos bíblicos, 2019, 525, 2020, 463. Número total de PGs, pequenos grupos, em 2019, 29, em 2020, 20. Baixas, transferências para outras convenções. Em 2019 foram 13, em 2020, 18 transferências para outras convenções. Inativados do cadastro da igreja. Em 2019 foram 167, em 2020 foram 103. Óbitos, 2019, 11, 2020, 9. Número de surdos, 2019, 5, 2020, também 5. Número de diáconos, 2019, 132, 2020, 137. Número de diaconisas, em 2019, 198, em 2020,
1.203. Número de presbíteros em 2019, 90, em 2020, 97. Agora, nós vamos analisar de forma geral alguns números com relação às nossas igrejas, distritos, ministérios e campos pastorais. Aqui já são números exatos em relação a esse ano 2021. Tá bom? Algumas informações que nós julgamos importante compartilhar também com a Assembleia. Nessa análise geral, nós temos um total de igrejas, 42, total de distritos, 8, total de campos pastorais, 32 e um total de ministérios regionais, 8. Com relação aos pastores de dedicação exclusiva, temos 19, sendo uma missionária. O destaque desses pastores de dedicação exclusiva são que 2 deles são contratados pela diretoria geral e 17 pela convenção regional. Pastores de dedicação parcial, 13. Total de pastores na ativa, 32. Pastores com uma igreja, 23. Pastores com 2 igrejas, 8. E pastores com 3 igrejas, 1. O detalhe aqui que o 3 está entre aspas, né? Porque o pastor do campo de Amparo, ele cuida hoje da igreja em Amparo e Mogi Mirim, e dá uma assistência na igreja de Monte Alegre do Sul, a qual tem um irmão que ele ali é responsável direto por esta igreja, né, em relação a todos os trabalhos, mas tem o apoio também do pastor de Amparo. E pastores jubilados são 14. Aqui nós vamos apresentar o status dos cultos desde o início da pandemia, março de 2020, até agora, mais recente, abril de 2021. Algumas dessas informações nós já passamos na Assembleia Regional de setembro do último ano, mas a gente traz aqui novamente para nossa recordação e análise. Com relação às transmissões online, antes da pandemia, nós tínhamos apenas 4,8% das nossas igrejas realizando transmissões online, ou seja, apenas 2 igrejas antes da pandemia tinham transmissões online. No mês de maio de 2020, nós atingimos ali o pico, né, das igrejas fazendo cultos online, chegamos a 85,7%, o que corresponde a 36 igrejas da convenção estavam realizando cultos online. Em setembro de 2020, esse número se estabilizou e em 66,7% das igrejas com transmissão online. Ali em setembro, algumas igrejas já puderam reabrir, né, já foram retomando os cultos presenciais e nós tivemos então esse número de 66,7%, que corresponde a 28 igrejas que mantiveram seus cultos online também no presencial. As outras igrejas, elas voltaram apenas para os cultos presenciais. Aqui nós temos o status após as restrições de 3 de março desse ano, né, 2021. Então é o número atual, é a nossa realidade nesse momento. Nós estamos então com 14 igrejas com os cultos suspensos e 28 igrejas realizando cultos online, os cultos virtuais, ou seja, 66% das igrejas com atividades online e 34% das igrejas com os cultos suspensos. Agora nós apresentaremos os números da Covid-19 e esses números eles são também do início da pandemia até agora, né, abril de 2021. Então, nós contamos de março de 2020 a
abril de 2021. Esses são os números que nós apresentamos na Assembleia de setembro de 2020. Então, casos confirmados eram 92, curados 78, casos suspeitos 24 e casos descartados foram 21, e até setembro de 2020 nós não tínhamos ainda óbito por conta da Covid-19 em nossa convenção. Agora nós temos os números atualizados de abril de 2021. Casos confirmados hoje são 242, desses casos curados 211, casos suspeitos 108 e casos descartados 21. E óbitos, já tivemos então 5 óbitos por conta da Covid-19 em nossa convenção. Aqui, irmãos, nós apresentamos o total de casos de Covid-19 por igrejas. São dados atuais, nós contabilizamos até a última quinta-feira as informações que nos foram repassadas pelos pastores ou secretárias das igrejas locais. Paulínia, 19, Americana, 18, Santa Bárbara do Oeste, 15, Vila Esperança e Vila Helena, 14, Jardim Aeroporto, 12, Amparo e Cosmópolis, 10, Jardim Pisserno e Parque Itália, 9 casos, Barão Geraldo, Itatiba e Jardim Itaporã, 8 casos, Bom Retiro, Pedreira e Indaiatuba, 7 casos, Jardim das Rosas, 6, Hortolândia, Jardim Amélia, Vila Virgínia e Cidade Nova, 5. Vitória Régia, Jardim Primavera, Jardim Tulipas, 4. Atibaia, Bragança, Jaguariúna, Sertãozinho, Mogi-mirim e Vinhedo, 3 casos. Piracambaia, Nova Veneza, Itapetininga e Monte Alegre do Sul, 2 casos cada. Boituva, Jardim Maracanã e Piracicaba, 1 caso. Não tivemos informação ou não tiveram casos nessas igrejas. Movimento Radiação, Itararé, Brodowski, Rio Claro e Votorantim. Aqui, a observação que nós fazemos, quando a gente pega aqui as primeiras 5 igrejas, Paulínia, Americana, Santa Bárbara, Vila Esperança e Vila Helena, que foram as 5 com maior número de casos, conversando com os pastores, eu sou pastor de uma dessas igrejas, o que nós constatamos foi que esses casos não aconteceram na igreja local, então não foram contaminações no período de culto, mesmo porque a grande maioria dessas contaminações aconteceram quando as igrejas elas ainda estavam fechadas, apenas transmissões online. Então foram irmãos que infelizmente, ou no trabalho ou em reuniões familiares, acabaram contraindo a Covid-19. Então, nós, pelas estatísticas, informações, pelos dados que nós temos, nas igrejas locais não houveram contaminações pela Covid-19 e a gente louva a Deus por isso, Todas as igrejas com cuidado, uso de máscara, o álcool em gel, distanciamento nos bancos e que assim a gente possa continuar com a reabertura das igrejas logo mais. Aqui nós achamos interessante também apresentar para as igrejas locais e para a Assembleia o total de vacinados por igreja. Também são informações recebidas até a última quinta-feira. Então nós temos em Indaiatuba 30 vacinados, Barão Geraldo 27, Parque Itália 21, Jardim Primavera 16, Americana 15, Amparo, 12, Vila Esperança, 11, Santa Bárbara do Oeste, 10, Bom Retiro, 9,
Jardim Aeroporto também 9. Boituva e Jardim das Rosas 7. Pedreira, Jardim Itaporã, Vila Helena e Jardim Amélia, 6 pessoas vacinadas. Cosmópolis e Jardim Maracanã, 5. Hortolândia, Itararé, Itatiba e Jardim Tulipas, 4. Atibaia, Mojimirim, Bragança Paulista e Piracicaba, 3 pessoas. Itapetininga, Paulínia, Jardim Pisserno, 2 pessoas vacinadas. Sertãozinho, Jaguariúna, Rio Claro, 1 pessoa vacinada. Não tiveram pessoas vacinadas ou não nos chegaram informação das igrejas de Rio Claro, Brodowski, Cidade Nova, Monte Alegre do Sul, Movimento Radiação, Piracambaia, Vila Virgínia, Vitória Régia, Nova Veneza, Vinhedo e Votorantim. Aqui, de igual modo, nós destacamos as 5 igrejas que mais tiveram pessoas vacinadas. O detalhe daqui, o destaque, é que são igrejas com um número grande de idosos, conforme informações que nós recebemos, né, também dos pastores, ou igrejas que têm pessoas da área da saúde, da educação e da segurança que também já foram vacinadas. Então, são esses os números que nós compartilhamos aqui de forma geral. E na sequência, a gente consegue também identificar o número de pessoas que tomaram a primeira dose e o número de pessoas que já se vacinaram com a segunda dose. Então, nós temos aqui 126 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose e 119 pessoas já tomaram as 2 doses da vacina contra a Covid-19, totalizando então 245 pessoas vacinadas. Era isso, irmãos, que nós tínhamos para apresentar, para compartilhar com a Assembleia, e nós pedimos que continuemos sempre orando, clamando e suplicando a graça e o favor de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.